Esta é Chipre, uma ilha no Mediterrâneo com mais de 300 dias de sol e praias de águas cristalinas. Para muitos é um lugar pacífico e idílico. No entanto, e se eu te dissesse que, além disso, o país tem uma história muito mais sombria para te contar? Veja, se você afastar o zoom de Chipre, verá uma linha cruzando o país. Não é literal, mas existe. Não foi criada pela geografia, e sim pela história. Ela é conhecida como Linha Verde e divide Chipre em dois, tornando-o o último país dividido da Europa. Então, como um lugar tão pequeno e tão bonito acabou dividido ao meio? Bem, para entender isso, você precisa compreender algo sobre Chipre que definiu toda a sua existência. Localização. Basta olhar onde ela está situada quando você dá um zoom para fora e está bem na encruzilhada entre a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Então, para qualquer império que quisesse controlar o comércio mediterrâneo, projetar poder militar ou se proteger contra rivais, Chipre era essencial. E assim, durante a maior parte da história registrada, Chipre nunca pertenceu realmente a si mesmo. Ele pertencia a quem controlava o Mediterrâneo Oriental. Obviamente, havia uma população nativa e até mesmo um possível reino na forma de Alaxia durante as Idades Média e final do Bronze. Mas foi o que veio depois que moldou a ilha permanentemente. Colonos gregos começaram a chegar há cerca de 3.200 anos. Eles estabeleceram reinos urbanos por toda a ilha. E ao longo dos séculos seguintes, a cultura grega substituiu a cipriota nativa. Por volta de 1000 a.C., Chipre era culturalmente grega e continuaria assim apesar de tudo o que veio depois. Naturalmente, impérios vêm e vão, e como resultado, Chipre mudou de domínio várias vezes, dos assírios aos egípcios e até mesmo aos venezianos. Muitos reinos já a haviam absorvido, porém, por mais de 1500 anos desde a época de Alexandre, o Grande, até os bizantinos, Chipre foi governado por impérios de língua grega. Mas, eventualmente, uma verdadeira mudança de influência começou a acontecer quando, em 1571, o Império Otomano conquistou a ilha de Veneza. Eles trouxeram uma população turca muçulmana significativa para a região, mas não tentaram se assimilar nem mesmo aos gregos. Eles governaram pelo sistema Milete, onde comunidades religiosas geriam seus próprios assuntos. O chefe da Igreja de Chipre recebeu autoridade sobre a população grega e atuava como mediador entre eles e as autoridades otomanas. Assim, os cipriotas gregos ortodoxos tinham suas próprias escolas, tribunais e liderança, enquanto os cipriotas turcos muçulmanos tinham as deles. Por mais de 300 anos, as duas comunidades viveram lado a lado na mesma pequena ilha. Compartilhavam vilarejos, em alguns lugares comerciavam, mas não se misturavam. Nem sempre foi pacífico e houve derramamento de sangue em alguns momentos, mas basicamente foi assim que aconteceu. Eventualmente, porém, com a Guerra de Independência Grega, em 1821, tudo mudou. Alguns cipriotas gregos partiram para lutar ao lado dos gregos do continente. Os otomanos responderam executando 486 pessoas proeminentes, entre elas o arcebispo. A intenção era impedir a união com a Grécia, mas acabou incentivando essas ideias. No início do século XX, a enosis, a ideologia de união com a Grécia, havia se tornado o principal sonho político entre os cipriotas gregos. As coisas tomaram outro rumo radical quando, após a Guerra Russo-Turca, Chipre foi arrendado ao Império Britânico, que assumiu sua administração em 1878. Os britânicos buscavam uma base estratégica no leste do Mediterrâneo para proteger rotas comerciais pelo Canal de Suez e conter a expansão russa. Os otomanos buscavam garantias de defesa britânica contra possível agressão russa, após o início da Primeira Guerra Mundial e a decisão do Império Otomano de entrar na guerra ao lado das potências centrais. O Império Britânico anexou formalmente Chipre em 1914. Em 1923, sob o Tratado de Lausanne, a nascente República Turca renunciou a qualquer reivindicação sobre Chipre, e em 1925 ele foi declarado uma colônia da coroa britânica. Na época, os gregos esperavam que a posse britânica trouxesse a enosis, mas isso não ocorreu e a relação deles começou a se deteriorar. Tudo começou em 1928, quando os cipriotas gregos se recusaram a participar da celebração dos 50, o aniversário da ocupação britânica de Chipre, e isso continuou a evoluir. Britânicos aprovaram reformas para limitar o nacionalismo grego nas escolas.
Eles aumentaram os impostos e controlaram o país ainda mais rigidamente que outras colônias da época, como Malta ou Egito. Eventualmente, isso levou à revolta de Chipre em 1931, quando, em outubro, 5.000 cipriotas gregos se reuniram nas ruas de Nicósia enquanto entoavam slogans pró-Enosis. Eles incendiaram a casa do governador e removeram as bandeiras britânicas dos prédios públicos antes que os britânicos reprimissem os manifestantes, prendendo mais de 2.600 deles e matando 7. Em resposta, o governo britânico proibiu partidos políticos e aboliu o governo representativo, enquanto o governador Ronald Storrs declarou lei marcial. Tudo isso acabou levando à formação da EOKA, ou Organização Nacional dos Combatentes Cipriotas, em 1955, criada com o objetivo militar de unir a ilha com a Grécia. Considerando isso um direito natural, em seguida ocorreu um período de 4 anos chamado Emergência do Chipre, quando a EOKA realizou uma insurgência total contra o domínio britânico, atacando delegacias, infraestrutura militar e autoridades coloniais. Quando a Grã-Bretanha respondeu enviando milhares de soldados para a ilha, ao final desse período, 371 soldados britânicos morreram, junto com mais de 100 cipriotas gregos. Enquanto isso, inicialmente os cipriotas turcos apoiaram a continuação do domínio britânico, já que isso impedia a Enosis. Mas eles começaram a ser pegos no fogo cruzado entre a EOKA e os britânicos, e tomaram sua própria posição. Em resposta a isso, também foi criada uma organização paramilitar de resistência turca. Ao perceber que os cipriotas turcos eram só 20% da população, tornando a anexação inviável, a política nacional mudou para favorecer a partição. Isso ficou conhecido como Taksim, em resposta a Enosis, com a ilha à beira de uma guerra civil. Representantes da Grécia e da Turquia, as chamadas pátrias-mãe, iniciaram discussões sobre a questão do Chipre em dezembro de 1958. Os acordos de Zurique e Londres resultaram na independência do Chipre, ao invés da unificação com a Grécia ou da partição pela Turquia. Assim, em 16 de agosto de 1960, nasceu a República de Chipre. Na Constituição recém-criada, o poder político foi dividido ao longo de linhas étnicas, com cargos no governo e funções públicas distribuídos por cotas comunais fixas. A minoria turco-cipriota teve garantidos 30% do parlamento e do serviço público, e o vice-presidente turco-cipriota recebeu poder de veto absoluto sobre áreas-chave como defesa, política externa e segurança interna. Separadamente, em diferentes acordos, a Grã-Bretanha também manteve soberania sobre 256 km² de terra, que se tornaram a área de base soberana de Dekelia, ao nordeste de Larnaca, e a área de base soberana de Akrotiri, ao sudoeste de Limassol. Mas aqui está o ponto. Essa não é toda a história. Na verdade, está apenas começando, porque o que veio a seguir é o que realmente nos deixou com o Chipre que vemos hoje. Deixe-me explicar. Apesar da independência ter sido alcançada, nenhum dos lados realmente a desejava. Ocorreu mais por compromisso do que por união nacional. Na época, a ilha tinha uma população de 573 mil habitantes, dos quais 77% eram gregos, 18% eram turcos e os 5% restantes eram apenas outros. A liderança greco-cipriota considerava os direitos dados aos turcos cipriotas pela Constituição excessivos e elaborou o Plano Akritis, que tinha como objetivo reformar a Constituição em favor dos greco-cipriotas, inclusive recorrendo à violência caso os turcos cipriotas tentassem protestar contra isso. Eventualmente, tudo explodiu no que ficou conhecido como Natal Sangrento, quando na noite de 20 de dezembro de 1963, a polícia greco-cipriota matou 2 turcos cipriotas. Em poucas horas, a violência se espalhou pela cidade. Carros cheios de greco-cipriotas armados percorriam as ruas de Nicósia atirando indiscriminadamente, e os turcos cipriotas atiravam contra carros de polícia em patrulha. Os eventos do Natal Sangrento trouxeram abruptamente o fim do acordo de compartilhamento de poder no governo de Chipre, deixando a polícia e o serviço civil se tornarem de fato organizações greco-cipriotas. Ao final de tudo, 364 turcos cipriotas e 174 gregos cipriotas foram mortos. Cerca de 25 mil turcos cipriotas de 104 vilarejos diferentes abandonaram suas casas.
O deslocamento representou um quarto da população turco-cipriota, que passou a viver principalmente em enclaves. É aqui que começamos a ver a divisão que vemos hoje, porque nos últimos dias de 1963, o major-general britânico Peter Young sentou-se diante de um mapa de Chipre e, após horas de reuniões de alto nível, traçou uma linha no mapa com um lápis verde China-Graph, dividindo Nicósia e seus arredores em dois. Ela ficou conhecida como Linha Verde, mas essa linha, como veremos, era apenas temporária, porque 10 anos depois, tudo desmoronou. Em 15 de julho de 1974, a ditadura militar grega, sob Dimitrios Ioannidis, realizou um golpe em Chipre para unir a ilha à Grécia. Há muito contexto envolvido, mas explicando de forma simples. O golpe, no qual oficiais gregos lideraram a Guarda Nacional Cipriota para capturar o Palácio Presidencial em Nicósia, depôs o presidente Macários III e o substituiu pelo nacionalista pró-Enosis Nikos Samson. Se os cipriotas turcos sofreram diretamente pelo golpe, ainda é controverso, mas Samson era visto como uma figura não confiável devido às suas políticas pró-Enosis e ao seu papel brutal contra os cipriotas turcos. Em 1963, como parte da equipe de execução da EOKA. Então, apenas 5 dias depois, a Turquia invadiu Chipre, invocando seus direitos de proteger a República sob o Tratado de Garantia. A pressão internacional resultou em cessar fogo, mas até então, 37% da ilha já havia sido tomada pelos turcos, e 180 mil cipriotas gregos haviam sido expulsos de suas casas no norte. Ao mesmo tempo, cerca de 50 mil cipriotas turcos foram deslocados para o norte e se estabeleceram nas propriedades dos cipriotas gregos, deslocados em uma espécie de troca de populações. A terra que os militares turcos capturaram tornou-se a base para a nova Linha Verde, uma zona tampão fortemente vigiada pela ONU, que agora compunha 4% da ilha, estendendo-se de Paralimni, no leste, até Katupirgos, no oeste, onde uma seção separada cerca Kokina. Os limites não correspondem a terras étnicas ou qualquer coisa assim, são apenas linhas de cessar-fogo, semelhantes à DMZ coreana. O exército turco teve que interromper a invasão antes de ocupar toda a terra e, assim, criou seu próprio governo. A terra ao norte se tornou o Estado Federado Turco de Chipre, com a liderança esperando que os cipriotas gregos os tratassem como iguais e também proclamassem seu próprio Estado Federado. Mas isso nunca aconteceu. Então, após 8 anos de negociações fracassadas, eles declararam independência sob o nome de República Turca do Norte de Chipre, também conhecida como Norte de Chipre. Tudo isso, é claro, foi totalmente visto como ocupação ilegal sob várias leis internacionais, mas não importou, já estava feito. O exército turco até construiu sua própria barreira no lado norte da zona, consistindo principalmente de cercas de arame farpado, segmentos de muro de concreto, torres de vigilância, valas antitanque e campos minados. Ela tem cerca do mesmo comprimento da Linha Verde, agora zona de buffer da ONU, que também possui 180 quilômetros em Chipre. Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, Nicósia continua sendo a última capital dividida da Europa, enquanto Chipre permanece como o último país dividido. Desde então, houve muitas discussões sobre o problema de Chipre, buscando uma solução duradoura para sua situação atual. Seja a ideia de reunificação, uma solução de 2 estados ou a partilha entre Grécia e Turquia. Essas discussões mediadas duram décadas, com pouco resultado concreto para mostrar. A boa notícia é que, embora o problema do Chipre seja difícil de resolver, é relativamente fácil de administrar. Atualmente, quase não há violência extremista. As últimas mortes desse conflito ocorreram em 1996. E desde abril de 2003, ambos os lados permitiram a livre travessia da zona de buffer, encerrando efetivamente uma proibição de quase 30 anos de circulação entre o norte e o sul. Cipriotas turcos do norte vêm trabalhar no sul mais rico, ou fazem compras de marcas que não querem fazer negócios no norte não reconhecido, enquanto cipriotas gregos do sul vão ao norte em busca de refeições baratas, combustível e até cuidados médicos. Isso criou uma dinâmica interessante, porém. Ir do sul para o norte, em Nicósia, parece entrar em um país diferente, e não apenas por causa dos 2 controles de passaporte. As pessoas costumam dizer que o norte parece ter sido congelado no tempo desde os anos 1970, já que a Turquia é o único país que o reconhece.
No lado cipriota grego, a Rua Ledra é uma via comercial típica. Tem HMS, Starbucks e McDonald's. Em contraste, uma atmosfera de bazar toma conta da Rua do Norte. Barracas, lojas e restaurantes menos formais são o que movimenta o local. E essa é a estranha realidade de Chipre hoje. A ilha não está em guerra, mas também não está unida. A violência parou, as passagens estão abertas e a vida cotidiana segue em frente, mas a linha permanece. Eles podem ter aprendido a lidar com a divisão, mas o que resta saber é se algum dia conseguirão acabar com ela. Obrigado por assistir.